Olá, está chegando mais um podcast, A Voz do Empreendedor, aqui na programação da sua Rádio Terra FM e também através do nosso canal no YouTube, o Terra Play, onde você acompanha sempre de segunda a sexta-feira, por volta das 6h30, informações na área do empreendedorismo, histórias, novidades que o mercado de Venâncio e da região dos Vales do Rio Pardo e Taquari apresenta. Com o oferecimento de GRA Máquinas, empresa de Venâncio Aires, representante oficial no Rio Grande do Sul, das máquinas pesadas da linha amarela da marca XMG. E em breve, a GRA Máquinas trazendo novidades para Venâncio Aires, ampliando essa linha de produtos, além do novo e moderno prédio instalado na RSC 287. Compumate Softwares Corporativos, você já pensou em ter um sistema de CRM na sua empresa? A Compumate conta com esse serviço, esse software que vai se designar e se adaptar ao perfil da sua empresa. Unisque, 30 anos, quando a gente entra na vida de alguém, pode acreditar, é para sempre. JM Automóveis, a loja do Moa 2 unidades em Venâncio Aires para você realizar o seu sonho de carro novo. E a Aliança Imóveis, que apresenta para Venâncio Aires o Sky Lounge, novo empreendimento da Aliança Imóveis, que já tem 80% das unidades comercializadas residencial, que está localizado na General Osório, esquina com a 1º de março. Bom, hoje eu tenho o prazer de receber aqui no nosso estúdio Macri e Maier, advogados associados, 10 anos, e para contar um pouquinho dessa história, Delano Macri e Fernando Maier. Delano, tudo bem? Boa noite. Boa noite. E aí, Daniel? Tudo certo? Bem? Tudo bem. E aí, 10 anos de empresa, como é que foi desenvolver o escritório aí nesse período? Às vezes a gente pensa 10 anos, né? Que parece que é um absurdo de tempo, e se a gente começa a olhar assim, a sensação é de que foi ontem, né? Uhum. A Macri Maier, ela iniciou em 2013 e partiu da ideia de que eu já trabalho há bastante tempo, desde 95, mas desde 2001 com um escritório, digamos assim, que constava o meu nome, né? Delano Macri Advogados. E através, eu tomei conhecimento que o Fernando era estudante, através de um e-mail que eu recebi e tal. E aí eu convidei ele para a gente ao menos conversar, porque eu estava com bastante trabalho e achava uma possibilidade dele vir trabalhar comigo. Ele veio como estudante em 2009 e nós começamos a fazer uma parceria, né? Talvez até por nós termos uma certa diferença, vamos dizer assim, fez com que nós nos aproximássemos, a começar pelo time, né? A começar pelo time, um né? É gremista, outro colorado. Isso, eu sou gremista, mas eu perdoei ele na época, né? Deixei. Imagino que ele tenha te perdoado. E daí então ele veio trabalhar comigo, né? Era no mesmo local onde a gente está, no Gold Center, só que era uma sala mais acanhada e aí então uma sala menor, mas bem estruturada, a gente teve sempre mantendo as coisas bem organizadas. Aí o Fernando veio trabalhar comigo, ele se formou, passou na ordem dos advogados, né? E aí, então, em 2013, eu propus a ele que nós fizéssemos uma pessoa jurídica, também de forma organizada, que também fosse... E aí nasceu o nome Macri Maier, no sentido de dar os sobrenomes, né, de ambos. E desde então essa sociedade ela é trabalhada por nós como se fosse realmente uma pessoa que está lá junto com nós. Né? É uma pessoa jurídica que está sempre presente e tal. Então a gente faz o quê? As pessoas físicas fazem com que a pessoa jurídica, que é a empresa, se estabeleça, né? E aí, então, desde então é isso aí, né? A Macri Maier surgiu assim e esses 10 anos aí falam um pouco por si, né? Fernando, boa noite. Como é que tem sido essa trajetória para ti? Boa noite, Daniel. Boa noite, ouvintes. Como o Dano comentou, eu trabalhava na época no comércio e já tinha essa consciência de que era necessário atuar na área. Então, eu procurei estágio na época, mandei um e-mail para ele. E aí ele logo respondeu, a gente marcou uma entrevista e eu fui até o escritório dele. Tem uma história engraçada sobre isso, inclusive, que quando eu cheguei lá, eu não sei se propositalmente ou não, mas ele deixou praticamente todos os processos assim, acumulados em pilhas, né? Acho que a ideia era mais ou menos me assustar, mas esse rapaz não vai nunca mais voltar aqui, né? Mas deu tudo certo, a gente começou a trabalhar junto.
E em 2011, então, eu acabei me formando na Unisc Santa Cruz do Sul. E em 2013, então, ele fez essa proposta para mim, de nós fazermos uma parceria de sociedade e iniciarmos o escritório. Iniciamos em 2013 e a nossa parceria aí, 10 anos, permanece sólida, edificada, né? Acho que posso dizer com uma certa convicção assim, de que eu tenho hoje para mim o Delano até como mentor. Eu praticamente cresci trabalhando na área de advocacia tendo o exemplo dele. Ele já tinha muitos anos de experiência, né? Isso para mim foi muito prazeroso. E Delano, como é que é ter essa mescla de alguém mais jovem chegando para se somar à empresa, sempre com aquele gás, aquela ânsia de querer firmar o nome, fazer coisas novas e diferentes, para alguém que já tinha uma certa experiência também é importante ter essa soma, né? Sabe, Daniel, que a atividade que nós fizemos, né, ela se cultua e ela se estabelece de acordo com o trabalho que tu presta. Né? Não existe outra forma. O tempo que tu trabalha, a forma como tu trabalha, o tratamento que tu despende com as pessoas, né, faz com que tu comece a ser conhecido, né, de forma individual, pelo nome, pelo sobrenome, mas daí depois disso você quer colocar isso como a gente queria fazer e quer ainda e pretende manter, né, que esse atendimento ele fique replicado na pessoa jurídica, na empresa que nós trabalhamos. Eu fico lisonjeado assim quando o Fernando fala isso, mas principalmente no sentido assim que a gente preza e prima por algumas coisas de ordem moral, de honestidade, de retidão, de tratamento, de educação e tal. Claro que às vezes a gente acorda não tão bem humorado, que talvez a gente não vá estar sempre sorrindo e tal, né? Mas a gente sempre tentou fazer com que os clientes que entrassem lá fossem bem recebidos, soubessem do que está acontecendo, né? Nós estávamos antes conversando algumas coisas assim. Pensa o seguinte, quem vai procurar um escritório de advocacia não vai lá para te dar um abraço, um beijo e dizer que tu é bonito. Ele vai lá com um problema que quer resolver e tal. E uma das coisas que a gente nota agora é que as pessoas querem uma efetividade da resolução. Não é rapidez. O pessoal quer assim, olha, eu quero isso, porque está todo mundo correndo atrás da máquina, que a gente brinca, correndo atrás do tempo, porque a gente quer, né, quer ter tempo para fazer outras coisas, etc. e tal. Então, isso é um tratamento que nós conseguimos desenvolver, mas não porque eu queria desenvolver e disse, não, vamos ter que desenvolver. Não, isso é uma coisa que veio automaticamente dizendo, né, olha, então os clientes, porque não adianta chegar a um determinado cliente lá que a gente vai falar o que ele quer ouvir. Às vezes a gente tem que ser duro e dizer o que é. Né? Mas isso é uma coisa que tranquiliza. Por quê? Porque depois do tempo passar, né, os clientes vão dizer assim, sabe, eu fui lá, o Fernando me atendeu, o Delano me atendeu, disseram isso, isso e isso. Realmente aconteceu isso porque a gente sabe que o tempo faz com que aconteça essas coisas dessa forma. Né? Bom, são 10 anos de escritório, de empresa, e a gente sabe o quão difícil é conseguir manter uma empresa, e ainda mais por 10 anos. Como é que foi, nesse período, também superar dificuldades, adversidades que o mercado impõe, que uma pandemia aparece no meio do caminho? Enfim, como é que foi para vocês pensando as superações que tiveram dentro da empresa? Pode falar. Bom, a questão assim do passar dos anos, realmente nós vimos assim uma mudança, né, no mundo jurídico, né, vamos dizer assim. A pandemia realmente afetou bastante, as pessoas se perdeu um pouco o contato pessoal, que hoje na advocacia é uma coisa muito importante, né? Isso virtualizou mais, hoje os clientes já nos procuram mais por redes sociais, por WhatsApp, por exemplo. Então tirou um pouco esse contato pessoal, mas também transformou a advocacia de uma maneira mais dinâmica. Na verdade, assim, esse tempo assim de quantas coisas aconteceram, né? É necessário dizer, né, Dani, que houve problemas também, tipo assim, discussões, eu acho que tem que ser por aqui, eu acho que tem que ser por ali. Daí a gente diz, não vamos tomar hoje a decisão, vamos ver amanhã, dar uma pensada, dar uma conversada, conversa consigo mesmo, às vezes é importante.
E então sempre não dá qualquer relacionamento né, profissional ou mesmo de família sempre tem as suas. Não é só abraços. Não, tem sempre os seus problemas, né? Mas então o que acontece? Para que a gente mantenha aquela coisa maior que a gente entendia, um tem que ceder daqui, outros tem que ceder dali. E uma coisa bem importante assim é que desde sempre, tipo assim, a questão financeira do escritório. Eu sempre dizia para ele, deixa eu conduzir, que daí depois a gente troca de condução, mas sempre vamos tomar a decisão em conjunto, né? Claro que a pandemia ela mudou muitas coisas. Tá? É uma questão assim, os processos eletrônicos. Ano passado, 2022, aqui em Venâncio Aires, no caso, até a gente não ia comentar tanto porque você vai mais para o Poder Judiciário, mas é importante porque vem para nós aqui. Todos os processos foram digitalizados. Esse processo demorou 1 ano, vamos dizer assim. Então, a partir de agora, é a aplicação da digitalização. Sim. Só que daí é o seguinte, isso não está pronto. O Poder Judiciário está aprendendo, nós estamos aprendendo, né? A gente está... Então, isso também vai ser gradual. Só que, assim, pensando como prestar esse serviço, né? Nós não temos como nos afastar do cliente transformando ele atrás de um celular, atrás de uma tela, atrás de uma outra coisa, porque a gente tem que chamar ele aqui para dizer para ele, olha, acontecendo isso, aquilo, eu te mantenho informado do meio que tu quiser. Tu quer uma ligação, tu quer... Tanto que às vezes eu me atraso, assim, digamos, no horário de vir, porque às vezes em casa eu estou no WhatsApp resolvendo, sei lá, 5, 6 coisas que eu poderia estar sentado na minha sala resolvendo também. Mas elas são já isso está havendo. É um né? trabalho que não para, né? Não para. A tecnologia ela facilitou muito, realmente, ela aproximou o cliente do escritório, mas ao mesmo tempo também dificulta um pouco a atuação. Mas isso a gente vai sempre levando, né? Se moldando, né? Se moldando. Nesses 10 anos aí que nós estamos atuando, um dos nossos diferenciais sempre foi, como o Dano comentou, essa tomada em conjunto, né? Todo o trabalho que saiu lá de dentro, a gente sempre prezou por um padrão de qualidade. Então, tanto a estratégia jurídica que seja adotada em respectivo processo, como lidar com aquele cliente, isso nós sempre nos reunimos e sentamos e estabelecemos uma diretriz. Então, inclusive, isso sempre foi muito transparente com o cliente. Essa transparência com o cliente sempre foi muito importante, isso fidelizou, né? Então, o cliente hoje ele sai lá de dentro com uma informação, muitas vezes técnica, né? Mas é importante, ele não pode sair de lá. Uma das reclamações que a gente escuta muito é: meu advogado não me fala nada do processo. Então, nós perdemos realmente muito tempo em função disso, perdemos, mas é importante o cliente sair muito bem informado. Tá atualizado Essa sempre. transparência para nós sempre foi muito importante e eu acho que isso foi um dos nossos diferenciais. Sim. Nós temos uma certa diferença de idade, né, de geração, porque eu, quando comecei a trabalhar, o mais sofisticado era uma máquina de escrever elétrica, o mais sofisticado. Daí logo depois veio o computador e tal. E aí, mas aí existe essas coisas todas, assim, porque o nosso cliente também não é digitalizado. Alguns são. Sim. Daí você vai ter que olhar para eles e dizer o seguinte: bom, com quem eu estou tratando? Eu estou tratando uma pessoa que quer saber a informação curta, grossa, como é ou ele quer uma atenção especial, ele quer tomar um chimarrão, quer tomar um café, quer escutar uma história, quer saber como é, como não é. Então, até isso, às vezes, a gente tem que fazer. Mas é bem corrido, sabe? A nossa atividade é corrida. A gente chega de manhã e se imaginasse que a gente faz assim, muita coisa, não. Como a gente diz, assim, é uma atividade bem assim... né? A gente tem que ser ágil, a gente tem que... tem coisas para fazer, assim, né? Mas é uma atividade... Ela é prazerosa no sentido, assim, de que quando, às vezes, a gente consegue alcançar uma pretensão para alguém e, ao mesmo tempo, até também é prazerosa quando a gente diz ao cliente que talvez a gente não vai conseguir fazer tudo aquilo que ele pense e que ele saiba disso desde o início, né? Até para não gerar uma frustração. Cria uma expectativa muito grande. E isso é um cuidado que a gente sempre teve, né? E vamos continuar tendo, sabe?
Tem essa ideia, né? essa forma, essa prestação de serviço. Né? Bom, o direito ele abre vários caminhos de atuação e abre diversas oportunidades e possibilidades. Nesses 10 anos, como vocês se direcionaram? Procuraram atender algumas determinadas áreas? Como é que é o trabalho que vocês desenvolvem no dia a dia? Nós atuamos em diversos segmentos do direito. Né? Civil, parte de contratos, consumidor, o DAN faz bastante parte de família, sucessões, inventário. Mas nesses 10 anos, assim, nossa principal atuação sempre foi o direito bancário. Né? Ele já tem mais de 20 anos de experiência nessa área, inclusive logo que ele começou a advogar já atuava nessa área. Quando eu comecei a trabalhar com ele, eu comecei então a lidar com essa parte também. E a gente foi se atualizando, foi desenvolvendo matérias, questões, ações. E os clientes nos procuravam, né? Nesses anos também, um dos fatores que aumentou assim, exponencialmente a atuação nessa área, acho que posso dizer assim, com uma certa convicção, é a questão do endividamento. Né? Há uma precariedade assim, na questão da informação financeira, e isso faz com que, às vezes, o consumidor ele se aventure num contrato que não é bem o que ele esperava, né? Vou dar um exemplo, assim, por exemplo, o consumidor geralmente quando ele faz um financiamento de veículo, por exemplo, ele se atenta muito ao valor da parcela, porque aquilo se adequa ao seu orçamento, mas daqui a pouco ele deixa de prestar atenção na taxa de juros cobrada. Ao final, quando vê, ele está pagando 3 vezes o valor financiado, né? Então isso é uma coisa que falta um pouco de informação. Então, o que aconteceu? Nesses anos, muita gente nos procurou, essa atuação se difundiu e nós atuamos muitos trabalhos nessa área. O nosso principal foco, assim, nessa questão o cliente que nos procura é que nós possamos elaborar um trabalho, por vezes, inclusive, até desestimular uma aventura jurídica, né? Às vezes não tem muito o que fazer, não é uma situação realmente que exige uma atuação jurisdicional. Então, mas na medida do possível, nosso principal objetivo sempre foi devolver uma tranquilidade financeira ao consumidor. O que ele sabe, o que ele realmente está fazendo, é que o direito bancário ele é muito, né, e está sendo muito dinâmico. Sim. Uma discussão referente a direito bancário há muito tempo atrás. Ela era fincada, né, dentro de um artigo da Constituição que falava que o juros seria de 12%, 192, parágrafo 3º da Constituição Federal. Ela caiu por terra. Essa tese foi-se. Depois veio o Código Civil, a aplicação do artigo tal do Código Civil. Depois veio outra tese. E o que aconteceu com isso? É que, na verdade, as instituições financeiras, mas isso não é um resumão, assim, ó, eles fazem isso hoje e fazem isso amanhã. Não, são anos passando, talvez com a aplicação de juros muito altos, e o Poder Judiciário atuava nisso. O que os bancos faziam? O que as instituições financeiras faziam? Bom, se nós estamos com um juro muito alto e o Poder Judiciário já está nos dizendo que nós estamos com um juro alto, vamos baixá-los. E isso foi se readequando, sim. Mas ainda, mesmo com tudo isso, ainda existem bastante problemas, vamos dizer assim, que devem ser levados ao Poder Judiciário, onde estiver... nós não estamos dizendo que a pessoa não vai pagar, mas ela vai pagar aquilo que é de bom tom, que é justo, que tem um nivelamento, né? E isso tem acontecido bastante. Então, na verdade, a gente trabalha com direito bancário, mas contra banco, né? Sim. Contra instituições financeiras. Não contra no sentido amplo da palavra, mas sim sendo parte que defende o consumidor naqueles contratos que não tem um regramento. Antes de nós irmos para cá, Dani, eu queria só comentar uma coisa para ti. A gente estava falando que às vezes, então, tipo assim, esses contratos de veículo, vamos dizer, né? Muitas pessoas iam lá e diziam assim: eu estou vindo aqui porque eu escutei em tal lugar que a minha parcela vai ser 1/3 do valor, metade do valor, não vou pagar mais nada, aquela coisa toda. Não, a gente dizia assim: não é bem assim. O senhor tem que nos trazer o contrato, nós vamos fazer um cálculo, vamos fazer uma projeção, vamos lhe dizer tudo como é, e aí sim, se é possível ou não. Tanto que, às vezes, nós fazíamos cálculos e dizíamos assim: olha, isso não vai valer a pena, porque tu vai botar dinheiro bom em cima de dinheiro, né, uma coisa duvidosa que não era necessária, era melhor ele se estruturar de outra forma.
Até isso a gente fazia. Só que isso, às vezes, teve até assim, um custo nisso. Tipo assim, o cliente não voltava, o cliente não aderia, ele não queria. Mas a gente tinha a convicção de que estava fazendo a coisa certa, porque não podia ser mais um cliente sendo jogado ali para a gente fazer um processo que não teria nem a mínima chance de êxito, né? Isso a gente estava, antes de vir aqui, a gente estava batendo papo. Quantas vezes aconteceu isso, né? Acaba sendo muitas vezes um consultor do cliente, né? Sim, exatamente. E isso sim é importante que seja presencial, né? Nós sempre prezamos nessa atuação. Nunca passamos um parecer jurídico sem analisar a documentação. Isso seria até antiético, mas na maioria das vezes acontecia isso que nem o Dano comentou. O cliente chega ali com um contrato que a parcela é um valor realmente excessivo para o bolso dele, mas nós chegávamos, analisávamos o contrato e realmente não tinha nenhuma irregularidade. Então tínhamos que colocar na mesa e dizer, olha, o teu contrato não é abusivo, não há o que fazer. Então não adianta, né, investir em algo que não vai ter nenhum retorno. Era dizer aquilo que era e não o que ele queria ouvir. Sim. Era mais um dos exemplos, né? E então assim, então o que aconteceu foi que então a gente tem essas coisas todas, né? Mas a área de atuação nossa é assim, a área civil, né? Ela é abrangente até para o tamanho da nossa cidade, tamanho da nossa realidade, da nossa possibilidade de trabalho, né? Aí, então, às vezes, as pessoas assim, vem direito trabalhista, direito penal, que foge, que a gente não tem tanto conhecimento, ou até porque não tem gosto. A gente tem parcerias. Sim. Fulano de tal, olha, pode procurar um colega lá. A indicação. Daí a gente tenta até fazer alguma coisa mais ou menos assim, olha, fulano, eu vou indicar tal pessoa. Aí eu entro em contato com um colega e digo, está indo aí um rapaz, está indo com o meu cartão. E aí isso a gente tem costume. Um costume que a gente, né? Porque a pessoa vai chegar lá no colega já sabendo, olha, esteve lá e etc. Até porque a advocacia tem essa relação. Né? Que bom, né? Essa boa parceria. Isso, é porque não, é impossível, né? É muito amplo para todos terem conhecimento das áreas todas, né? Então, e por vezes algum cliente nos procura para lidar com alguma área, justamente pela confiança, né? Porque já fez algum trabalho com nós, então tem entra aquela questão da fidelização que eu comentei. Né? E era justamente isso que eu ia caminhar agora, essa pergunta, com relação a 10 anos, com certeza, muitos processos aí, como o Delano mencionou, as pessoas procuram vocês naquele momento em que está com algum pepino, que precisa resolver alguma situação, e quando acontece de conseguir resolver, talvez da maneira como o cliente esperava, ou até mesmo muito melhor do que ele imaginava que poderia acontecer, gera uma satisfação, né? Além de fidelizar o cliente, obviamente, mas profissionalmente gera uma grande satisfação. Sim, sem dúvida nenhuma. É uma das coisas que a gente também comentávamos, né? Mas aí o que as pessoas ficam olhando ou não, né? É o sucesso, mas qual o sucesso, né? O sucesso pessoal ou o sucesso financeiro? O que é que eles ficam olhando, ou querem olhar, ou querem enxergar e... Daí eu até brinquei com o Fernando antes de vir. Então, eu me considero uma pessoa de muito sucesso. Porque não preciso ser riquíssimo e ter muitos metais e muitos bens, né, para ser uma pessoa feliz, né, com a atuação profissional. Sucesso não é medido por isso. No meu entendimento, não é, de verdade. Né? Então, assim, até brinquei com o Fernando. Não, mas nós somos bem-sucedidos. Tu tenha certeza disso. O tempo, os dias, os anos, as semanas que a gente tem dentro de um plano, né, traçados, que realizam a gente, né? A gente tem coisas assim. Vou falar em satisfação, vou falar uma história, até que me emociona um pouco. Nós temos uma cliente, que eu vou poder falar, porque eu não vou falar o nome dela, e só ela sabe disso. Todo Natal, ela vem lá com uma caixinha de bombom enrolado para presente. Todo Natal. Daí ela chega lá, ela diz, vim deixar aqui um presente de Natal. Nós nem temos mais assim tanto processos com ela, a gente, né? E ela vem sempre nos trazer. Daí eu disse assim, bom, o meu Natal tá feito, está completo, né? Já veio aqui uma pessoa que nem tem mais tanta ligação, talvez a gente fale com ela talvez uma vez por ano e mais naquela que ela vai lá dar um presente. E aí tá lá a caixinha de bombom, né? A gente fica muito feliz. E não por causa que
do presente em Sim, si, sim, mas pela- a forma, né? E complementando, assim, a advocacia ela é prazerosa, é estimulante, mas por vezes um pouco ingrata, né? Porque todo dia de manhã nós nos reunimos até para ver os andamentos do processo. Então, quando acontece assim, uma decisão favorável, um êxito obtido em algum processo, é um prazer imenso, até para poder comunicar ao cliente de que tivemos sucesso, fizemos um trabalho bem sucedido. Mas, infelizmente, parece que o que mais marca o advogado, o que mais ele guarda, assim, são as derrotas, né? Então, por vezes, aquele processo que tu te empenhou, te dedicou, uma tese jurídica bem fundamentada, sólida, mas não teve êxito, porque até não depende de nós, né? Depende de uma interpretação que o judiciário deu, a questão. Então, muitas vezes, isso é um pouco frustrante, né? E são essas pequenas coisas que o advogado acaba levando, meio que um terapeuta, né? Levando as dores do cliente para casa, né? O meu início eu sempre levava bastante, né? Depois eu comecei a ver que isso começa, mas assim, disso tudo assim, pensa bem o que é procurar o meio termo o tempo inteiro. Pode num dia tu ter uma coisa eufórica que te coloca lá em cima. E no mesmo dia, naquele mesmo dia, ou na parte da manhã, ou na parte da tarde... No processo seguinte. No processo seguinte, ter uma... E aí, então, tu tem que estar bem tranquilo no sentido assim, não posso ficar eufórico ao ponto de dizer assim, e também não posso deixar... Sou o melhor e não sou o pior. Isso, Então, nós temos... É uma constância isso é uma coisa... É uma montanha-russa. Sim, e que a gente tem que achar o meio, né? E isso... E até acredito que isso não é só na profissão, né? Sim. Acho que é na pessoa, na vida. Ensinamento. É um meio termo. Bom, gente, eu quero parabenizar vocês aí pelos 10 anos de empresa, de escritório. Com certeza é um caminho aí de muitas memórias e boas realizações e também de fazer a diferença na vida de muitos clientes aí que procuram vocês e muitos outros que ainda vão procurar. Microfone aberto também para o recado final de vocês. Pode iniciar, Fernando. Não sei, não fica de surpresa. O teu agradecimento, Fernando, a esses 10 anos aí de história da Macri Maier Advogados Associados. Teu recado a quem é o amigo, o cliente, aquele parceiro de bons negócios, para a gente finalizar bem essa entrevista de hoje. O que nós realmente precisamos celebrar, são 10 anos de atuação e quem nos consolidou o nosso nome foi realmente o cliente, né? Então, sem sombra de dúvidas, é a quem nós hoje precisamos expressar nosso total agradecimento. Não seríamos ninguém sem o nosso cliente, evidentemente, né? Então é isso, um agradecimento a eles. Parabéns pela trajetória e mais anos de vida ainda para a Macri Maier Associados. Delano, obrigado pela tua presença e parabéns por esses 10 anos. Tá bem. Tu queres que eu também fale Fica alguma coisa? Fica à vontade. Tua mensagem final aí para quem está nos acompanhando. Na verdade, Dani, assim, de tantas vezes, de tanto trabalho, de tantas coisas que acontecem, né? Depois de um bom tempo, assim, eu começo a olhar as curiosidades da advocacia. Sempre tento trabalhar da forma mais correta possível, mas aí começam assim a acontecer algumas coisas que me chamam a atenção, né? Então, assim, algumas coisas das pessoas falar em advogado e já ter como se o advogado fosse tomar parte de alguma coisa ou como se ele fosse inclinar para outra. E aí eu comecei a notar que isso só tem um jeito e só tem uma forma assim da gente lidar com isso. É demonstrar pessoa por pessoa que às vezes a conversa que a gente vai ter vai solucionar um conflito que não vai precisar existir, né? Até eu tenho uma tese que essa é a advocacia do futuro, essa é a advocacia do futuro, mas que vai ser muito trabalhosa porque nós do Sul, vamos dizer assim, a gente tem um instinto belicoso. O gaúcho quer brigar, ele quer pelear, ele quer ou se ele não quer brigar, ele quer que alguém brigue por ele. E então é toda uma cultura que tem que ser mudada, né? Sim. Assim, ultimamente, quando eu consigo e tenho êxito de fazer com que pessoas se conversem e eu seja o intermediador, não como um poder judiciário, eu não sou o poder judiciário, claro, mas eu sou uma parte desse poder, né, de fazer com que as coisas não ocorram, porque daqui a pouco
se perde muito tempo discutindo coisas que depois do resultado são muito insignificantes. Então, quero agradecer, sim, as pessoas que nos procuram, que confiam, né? Vamos tentar manter isso aí, essa empresa por mais tempo, né? Eu ainda tenho, a minha régua de 100 anos, eu já passei a metade, então um pouquinho mais da metade, então a gente começa assim a pensar, como é que vai ser a atuação e tal, mas não dá para pensar muito na frente porque o mundo está muito dinâmico, né? Então vamos pensar assim para um ano no máximo, alguns meses, depois a gente pensa mais um pouquinho, né? Tudo mudou, as coisas estão mudando, continuam sendo dinâmicas, né? Mas dizer que a gente continua com a mesma vontade de trabalho, né? Com a mesma vontade de fazer as melhores coisas para o cliente que nos procura e também para uma sociedade, para as partes que estão envolvidas nisso, né? Bacana. Gente, muito obrigado pela presença aqui, parabéns pela história. 10 anos de Macri e Maier Advogados Associados, e para contar essa história a gente conversou com Delano Macri e Fernando Maier aqui no nosso podcast A Voz do Empreendedor. Trabalho técnico do Lucas Henrique, você acompanha através do nosso canal do YouTube Terra Play, entrevistas diárias, e também através da programação da sua Rádio Terra FM 105.1. Você confere as nossas entrevistas e conteúdos diários. Para a GRA Máquinas, Compumate Softwares Corporativos, Unisque, JM Automóveis e Aliança Imóveis. Vamos fechando o episódio de hoje. Voltamos amanhã.